que é a luz do Senhor. E aqui, vou ler com os irmãos, 1 João, capítulo 1, versículos 5 e 6. Fala assim: a mensagem que dele ouvimos é esta, que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Senhor Jesus. Então, ele deixa aqui essa orientação para nós, né? E mais uma vez ele nos relembra de que Deus, ele é luz. Né? O autor aqui, ele quis reforçar para as pessoas que estavam ali próximas a ele, né? No seu convívio ali, na sua igreja, na sua região, que esses princípios, eles já tinham sido mostrados lá atrás, mas ele vem mais uma vez reforçar. Né? A situação aqui ainda era muito difícil para os cristãos. Né? Ainda havia muitas coisas tentando entrar na igreja, muitas coisas serem impostas ali na igreja, e ele vem mais uma vez relembrar aqueles que estavam ali próximos a ele, de que Deus, ele é luz. Né? Senhor Jesus. E o que é luz, né? Como o versículo fala, Deus é luz. Né? E também a palavra de Deus, ela é luz para nós. E luz é o oposto de trevas. Ou seja, se aqui nós temos luz, sem luz nós ficamos em trevas. Ou seja, a ausência de luz, né, a ausência de Deus, né, logicamente, ela atribui trevas. Então, se nós, como cristãos, não estamos desfrutando da presença do Senhor, desfrutando da sua palavra, né, ou temos comunhão com Ele, nós estamos em trevas. E isso é um alerta, mais uma vez, para nós. Porque, muitas vezes, por estar vindo às reuniões, por estar num viver cristão normal, nós achamos que nós estamos sempre debaixo da luz. Né, mas não é bem assim. Você pode estar, muitas vezes, no seu dia a dia como um cristão, e mesmo assim ainda se achar numa condição de trevas. Senhor Jesus. E o que é, né, andar na luz? Andar na luz nada mais é do que eu alinhar a minha vida à palavra do Senhor. Ou seja, se eu sigo no meu viver diário, aquela palavra de orientação que o Senhor deixou para mim, durante a sua vida, né, se eu sigo principalmente esse modelo que é o Senhor Jesus, né, eu estou andando na luz. Senhor Jesus. E essa palavra, né, essa palavra da vida, essa palavra que o Senhor, com tanta dificuldade, né, com tanto esforço deixou para nós, ela precisa se tornar a minha vida. Né? Não basta eu segui-la, ou seja, eu simplesmente, né, vim aqui e olhando a palavra, vim nas reuniões, ter contato com a palavra, não. Eu preciso que isso aqui se torne a minha realidade. A palavra, a orientação, a pessoa do Senhor Jesus, que é a própria palavra, ela precisa se tornar a minha realidade, ela precisa se tornar a minha vida. Né? A ponto das pessoas olharem lá fora e não saberem diferenciar o que é o Thales e o que é a palavra. Por quê? Porque eu vivo a palavra. Né? Ou seja, a pessoa de Cristo ela vai estar infundida em mim a ponto das pessoas olharem para a palavra e verem o meu viver. Né? Verem, cara, o Thales é alguém que pratica a palavra. Né? O José Marcos é alguém que pratica a palavra. O Vinícius é alguém que pratica a palavra. Por quê? Porque essa palavra está sendo pouco a pouco infundida na vida deles e tem se tornado a vida deles. Senhor Jesus. E aqui no versículo 7, seguindo, fala assim: se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Senhor Jesus. E andar na luz, irmãos, também nos torna luz. Ou seja, se eu desfruto do Senhor, se eu desfruto da sua palavra, eu desfruto de comunhão com Ele, eu vou passar a iluminar as pessoas. Eu vou passar a iluminar o ambiente em que eu estou inserido. Eu vou passar a iluminar a minha família, eu vou passar a iluminar o meu ambiente de trabalho, eu vou passar a iluminar os meus amigos, os meus familiares, né? Eu vou me tornar um luzeiro. Né? E aqui em Mateus, capítulo 5, Mateus 5, 14
a 16. Fala assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Senhor Jesus, então o desejo do Senhor é que você e eu, da mesma forma como Ele fez, nos tornemos luzeiros, pessoas que brilhem essa palavra, que brilhem essa vida de Deus. Senhor Jesus, e quando eu ando na luz, a minha vida ela se torna, de certa forma, manifesta. Por quê? Todas aquelas obras que eu realizo, desfrutando da pessoa do Senhor, tendo em contato com o Senhor, eu não tenho como esconder essas obras. Por quê? Porque elas foram feitas debaixo da luz. Senhor Jesus, que a minha vida seja feita debaixo da luz do Senhor. Oh, Senhor Jesus. E aqui em João, capítulo 3... João 3, 19 a 21. Fala assim: a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Senhor Jesus. Então, irmãos, à medida que nós nos aproximamos do Senhor, essas obras, elas vão se tornar visíveis, elas vão se tornar manifestas. Porque aquilo que o Senhor trabalha em mim, trabalha em você, Ele não tem o porquê esconder isso. Muito pelo contrário, Ele tem que mostrar isso para as pessoas. Porque a luz do Senhor, a comunhão com a vida do Senhor, ela é de fato um agente transformador. Ou seja, ela vai transformar a minha vida e vai transformar a sua vida. Senhor Jesus, voltando aqui para 1 João, vamos ler dos versículos de 8 a 10. Fala assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Senhor Jesus, o que o Senhor deseja de nós é o reconhecimento do nosso pecado. Quando nós falhamos, e nós vamos falhar, nós precisamos reconhecer a nossa falha. Chegue diante do Senhor: Senhor, eu errei. Senhor, eu careço da Tua graça, eu preciso que o Senhor trabalhe em mim. Se arrependa genuinamente e prossiga na sua caminhada cristã. O maior desejo do Senhor é esse reconhecimento. Por quê? Porque se eu não reconheço que eu errei, eu não vou me arrepender. Então eu preciso primeiramente reconhecer o meu erro, Senhor Jesus. E se eu reconheço esse erro, a porta, a caminho para o arrependimento. E se eu, muitas vezes, como fala o versículo, eu falo que eu não tenho pecado, eu não reconheço, ou seja, eu não reconheço, não há arrependimento e também não há perdão, porque o Senhor não reconheceu, o Senhor não viu. Então, irmãos, é algo muito sério a nossa atitude para com o pecado quando nós falhamos. Essa falha ela tem que gerar em nós algo que, de fato, mostre um arrependimento. Se eu não me arrepender do que eu fiz, o Senhor vai olhar para mim e falar: como é que eu vou te perdoar se você não está entendendo a gravidade daquilo que você cometeu? O Senhor, Ele morreu por nós, o Senhor fez uma obra grandiosa, e não é simplesmente para mim brincar com o sangue do Senhor. Para mim ir lá e pedir perdão, sem eu, no mínimo, reconhecer a gravidade daquilo que eu fiz. Senhor Jesus, então eu preciso reconhecer esse pecado, eu preciso me arrepender, e a partir do meu arrependimento, aí sim eu vou receber perdão em Deus. Porque houve em mim um arrependimento. Senhor Jesus. E um exemplo disso foi o que aconteceu no Éden.
Se você for olhar, Deus ele estava ciente ali de todas as coisas. Mas quando ele chega no Éden, ele fala o quê? Onde estás? Você acha que ele não sabia onde é que Adão estava? É claro que ele sabia, mas por que ele pergunta? Ele espera uma atitude. Ele espera um reconhecimento de Adão. Fala, Senhor, eu estou aqui. Né? Aí Deus pergunta novamente, quem te fez saber, né, que você estava nu? Mais uma vez o Senhor perguntando, ou seja, o Senhor ali, Deus instigando, né, para que ele confessasse, para que ele reconhecesse. É mais uma vez uma indagação, comeste do fruto, né, que ele indaga. Então o Senhor ele vai indagando para mostrar, né, para tentar lhe mostrar para Adão que Adão reconhecesse o seu erro, conhecesse o seu erro, visse a gravidade de tudo isso. Senhor Jesus. E Deus, ele viu tudo, né? Ele assistiu, Deus, ele estava ali, ele estava ciente dessas coisas. Ainda que, né, nós vejamos ali, muitas vezes na nossa condição ainda humana, a gente possa não sentir que Deus estava ali descrito, né, como fala em Gênesis, mas o Senhor ele tinha ciência de tudo. Senhor Jesus. E isso, irmãos, né, é o que muitas vezes tem que acontecer conosco. Né? O Senhor ele vai muitas vezes nos colocar debaixo da sua luz, né, e vai começar a nos fazer essas indagações. Thales, por que isso? Né? Thales, por que aquilo? Né? Você não podia ter agido assim? Né? O Senhor vem trabalhando por meio da palavra, seja, né, por meio de uma oração, por meio da minha comunhão, ou também, irmãos, muitas vezes por meio dos irmãos. Né? Essa é uma forma de luz que muitas vezes nós não gostamos de receber, que é a luz que vem dos irmãos. Né? Que um irmão, muitas vezes, ele vem mostrar algo para você que não está adequado, mas isso mexe muito conosco ainda. Eu falo na minha experiência, quando eu recebo alguma repreensão do Senhor na minha comunhão com Ele, é uma coisa. Agora, quando um irmão vem chamar a sua atenção, normalmente a gente fica com raiva do irmão. Né? O que esse irmão está falando de mim? Olha a vida dele. Né? Olha a família dele. Quem é ele para falar de mim? Muitas vezes é esses pensamentos que afligem o nosso ser nesse momento. Né? Por quê? Porque nós somos assim, irmãos. Nós somos caídos, nós somos fracos, nós somos frágeis. Né? Senhor Jesus. E né, quando nós cometemos, né, alguma falha, né, isso gera uma culpa em nós. Nós nos sentimos culpados. Né? E eu estava desfrutando de um livro em que ele fala que esse sentimento de culpa, né, quando nós falhamos, e esse sentimento fica esmagando a nossa consciência, isso gera uma má consciência. Por quê? Porque você tem ciência daquele erro, você está se sentindo culpado por aquela falha, mas você nada faz. Ou seja, a sua consciência vai se tornando má, porque ela está sendo afligida. Né? Ela vê que tem algo errado, mas ela nada faz. Daí isso vai tornando uma má consciência. E aqui nós vamos ver algumas consequências de você ter uma má consciência. Em 1 Timóteo 18, 19. Fala assim. 1 Timóteo 1, 18 e 19. Fala assim. Esta é a admoestação que faço a você, meu filho Timóteo, segundo as profecias que anteriormente foram feitas a respeito de você, que firmado nelas você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Ou seja, se você mantém a sua consciência afligida por culpa e pecado, a consequência disso é você naufragar na fé. E aqui, irmãos, me entendam, eu não estou condenando nenhum dos irmãos. Eu não estou em posição de condenar ninguém. Mas quando eu li esse versículo, eu vi, Senhor, se tem algo que eu sei que está errado, e eu não trato, eu não resolvo isso, eu vou naufragar na fé. Ou seja, não adianta eu ficar tentando me esforçar. Mais cedo ou mais tarde, esse barco vai afundar. Não adianta eu ficar me debatendo. A palavra é clara, o barco vai afundar. Você vai naufragar na fé. Senhor Jesus. Indo agora para Hebreus. Hebreus 10. Vou ler do 26 ao 31. Fala assim. Porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade,
Já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo, fogo vingador prestes a consumir os adversários. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés morre sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse: a mim me pertence a vingança, eu o retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, Senhor Jesus. Então nós vemos em Timóteo que uma consequência da gente ter uma má consciência é naufragar na fé. Aqui em Hebreus nós vemos que uma má consciência nós vamos sofrer o juízo de Deus. E aqui em Gálatas 6, versículos 7 e 8, fala assim: não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Aqui nós vemos que também há consequência desses pecados que atormentam a nossa consciência, que fazem dela uma má consciência. Isso mexeu comigo profundamente, né? Porque às vezes a gente pensa que só a nossa consciência lhe acusando, é só mais um alarme, né? Que você consegue lidar com aquilo. Mas na hora que você para ver as consequências desse alarme, elas são grandes demais. Elas são gigantescas. E eu digo, irmãos, não é uma consequência que você consegue imaginar. Às vezes a gente pode imaginar que essa consequência é algo que, não, vai ser assim, vai ser assado. Não, não é assim. A Bíblia deixa bem claro para nós que não é algo simples. Então nós temos que lidar com esse pecado. Senhor Jesus. E uma frase desse mesmo livro que eu estava desfrutando, ele fala assim: desde Adão até hoje, a preservação da imagem é o verdadeiro motivo para ocultar as nossas falhas e pecados. Ou seja, por que eu oculto muitas vezes as minhas falhas e os meus pecados? Porque eu quero preservar a minha imagem. Todos os irmãos estão aqui vendo a imagem do Thales, e eu quero preservar essa imagem. E por isso eu não confesso os meus pecados. Porque se eu confessar, os irmãos vão ter outra imagem de mim. A imagem de um Thales, um falho, que comete pecados, e que muitas vezes vai ofender os irmãos e vai ofender a Deus. Então, para não manchar essa imagem que os irmãos têm de mim, eu oculto o meu pecado. Entendeu? Então, irmãos, isso é perigosíssimo. Não fique preservando a sua imagem para você ficar guardando pecado. Você tem que confessar os seus pecados. A sua imagem vai sofrer, sim, mas é melhor você hoje sofrer a consequência do que você sofrer eternamente essa consequência. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Então, irmãos, somente por meio de confissão e arrependimento, nós podemos produzir perdão. Senhor Jesus. Voltando para 1 João. Vamos ler dos capítulo 2, versículos de 1 a 6. Fala assim, vou ler 1 e 2 primeiro. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Não é, irmãos, que você vai viver em pecado. Né? O que eu coloquei aqui são falhas que você e eu estamos suscetíveis a cometer. Talvez até já tenhamos cometido. Mas o Senhor nos deu uma porta. Fala, olha, tem alguém que pode te ajudar. Né? Não tem nada melhor quando você está numa situação péssima e você não tem para quem ligar. Né? Eu já me coloquei em situações que falei, eu vou ligar para quem agora? Para quem eu vou pedir ajuda? Eu lembro a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, esse foi o meu pensamento quando eu cheguei lá. Eu falei, beleza, e se der alguma coisa aqui, eu vou ligar para quem? Não conheço ninguém, eu estou numa terra estranha, o que eu vou fazer aqui? Foi a primeira coisa que eu pensei, né? Eu falei, rapaz, se eu alugo, bato o carro, sei lá, acontece alguma coisa. Né? Senhor Jesus. Mas na nossa condição espiritual, na nossa vida, irmãos, nós temos um advogado. Nós temos uma pessoa a quem recorrer. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. E essa pessoa, o desejo dela é que você e eu permaneçamos na luz. Né? Por que o Senhor dá todas essas consequências? O Senhor fala palavras duras, o Senhor nos exorta. Por quê? Porque Ele quer que você e eu permaneçamos na luz.
O Senhor quer que você e eu cheguemos na reunião para desfrutar com uma consciência tranquila, sem nada atacando você, sem nada me atacando. Para que eu venha aqui e o meu único objetivo seja desfrutar do Senhor, conhecer mais o Senhor, a sua pessoa, compartilhar com os irmãos aquilo que eu desfrutei durante a minha semana, orar pelos irmãos. Senhor Jesus, aqui em Filipenses 2,15, Senhor Jesus, fala assim, vou ler do 14 e o 15. Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros do mundo. Esse aqui, irmãos, é o desejo do Senhor para nós, quando o Senhor brilha sua luz sobre nós. Ele quer que naquele dia você e eu, perante Ele fala assim, eu não tenho do que te condenar, porque você foi irrepreensível. Ainda que você tenha pecado, você aplicou o perdão da maneira correta, e hoje eu não tenho do que condenar. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, irmãos, quão maravilhosa é essa luz. Ela vai te expor, muitas vezes ela vai te jogar no chão, porque essa luz às vezes brilha forte, para expor aquilo que o Senhor precisa expor, mas essa luz também é a luz que nos dá vida. É a luz que nos faz prosseguir, é a luz que nos ajuda. Senhor Jesus, não tem um exemplo melhor do que o nosso sol. Ele pode te machucar? Pode. Fica tomando sol aí meio-dia, todo dia, pra você ver se você não pega um câncer de pele. Agora, ao mesmo tempo, sem o sol você não ia ter vida nenhuma. Com o sol nós recebemos a nossa vitamina D, as plantas crescem, nós temos o dia, nós não morremos congelados. Entendeu? Então, a mesma luz que ela muitas vezes vem para nos machucar, para nos expor, porque nós precisamos disso, é a luz que vai te ajudar. É a luz que vai te dar saúde. É a luz que vai te dar essa saúde espiritual. Senhor Jesus. E essa palavra, irmãos, a palavra da vida, a Bíblia, essa palavra, irmãos, é um luzeiro para nós. A gente tem, desde o início, quando eu comecei a participar das reuniões de serviço, uma preocupação nossa é sempre infundir palavra nos irmãos. É tipo levar os irmãos a desfrutar da palavra. Porque ainda que os irmãos venham aqui na frente e deem uma boa mensagem, a minha mensagem, a mensagem do Alex, a mensagem do Vinícius não é suficiente para vocês. O seu contato com a palavra é o que vai te nortear, ali vai poder iluminar no seu dia a dia, onde é que estão as pedras de tropeço, aonde você pode cair, onde tem os buracos. E o nosso intuito, como irmãos que cuidam, que querem ajudar os irmãos nessa caminhada, é de fato levar os irmãos a terem mais contato com a palavra. Irmãos, desfrutem a palavra, leiam, meditem na palavra, meditem nos hinos. Não fiquem longe dessa luz. Senhor Jesus. E aqui em 1 João, quando eu estava desfrutando, eu li essa porção, e eu vi que João, quando ele fala, ele entendeu que as pessoas que andam com Deus, elas carecem de perdão. Porque ainda que você seja um servo fiel, você vai tropeçar. Os servos de Deus, grande parte deles, não preciso mencionar, tropeçaram. E o perdão é para isso. Você está ali buscando o Senhor, desfrutando, tendo a sua comunhão, orando com os irmãos, participando das reuniões, pregando o Evangelho. E você está numa vida de um cristão fiel. Mas algo aconteceu no seu caminho que você tropeçou, você caiu. Então, o perdão foi para isso. O perdão, ele veio para mostrar, falou, Thales, beleza, você estava indo bem, você teve um probleminha, você caiu, agora vamos lá, vamos levantar e vamos prosseguir. Um dos objetivos do perdão é esse, irmão, é que você continue a sua caminhada. Mas muitas vezes também pode vir aquele sentimento em nós de que você cai e você não se levanta. Poxa, eu errei. Aí pronto, acabou a sua vida. Você errou. Nossa, como se ninguém tivesse errado. E Satanás, ele vai subjugar a sua mente. Ele vai falar, você errou, você é a pior pessoa no mundo, você não serve para nada. E esses sentimentos vão vir para você, porque essa é a função de Satanás, é de acusar. Não é à toa que ele é o acusador. Mas a palavra nos mostra que, beleza, você vai cair, mas você tem que prosseguir.
Então o Senhor ele te estende a mão. Falou, beleza, já deu? Agora vamos pedir perdão e vamos prosseguir. Né? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E vão haver, irmãos, muitas pedras no nosso caminho. Mas essas pedras, elas não compõem o caminho. Ou seja, na sua caminhada, você não vai andar em cima dessas pedras. Né? Você não vai caminhar no pecado o tempo inteiro. Não. Eventualmente, você vai tropeçar nelas. Mas você não vai caminhar sobre elas. Senhor Jesus. E para finalizar, irmãos, não vou falar muito hoje, não. Tem uma frase que eu tirei de um livro, né? Que ele fala assim, estou caminhando na direção de uma luz resplandecente. E quanto mais perto chego, mais brilhante ela se torna. É do D.L. Moody. Já li alguma coisa desse autor, mas não me recordo mais nada sobre ele. Então, irmãos, caminhem em direção ao Senhor, caminhem em direção à luz. Né? Quando muitas vezes você está assistindo um filme, as pessoas falam, não caminhe na direção da luz. Né? Muito pelo contrário. Nós, como cristãos, se temos algo que nós temos que fazer, é caminhar em direção da luz. Né? E quanto mais perto você chega, né, mais comunhão você tem com o Senhor. Né? Aí só para fechar de vez, eu vi um vídeo, estava vendo esses dias no Instagram, acho que era do Augusto Nicodemos. Apareceu para mim no feed, nem sigo ele. E aí, um vídeo dele falando, né, que quando você como um cristão normal, você está desfrutando do Senhor, e no início da nossa fé nós somos muito carentes de ouvir e ter assim, coisas marcantes na nossa vida, né, para a gente ver quem é o Senhor, ver que Ele existe, né, confirmar a nossa fé, tudo isso tem um embasamento. Mas à medida que nós caminhamos, essa aparição do Senhor marcante na nossa vida, ela vai ser cada vez menos frequente. Por quê? Porque nós precisamos exercitar a nossa fé. O Senhor já provou para você quem Ele é, Ele já se mostrou para você, você já teve uma experiência com Ele, e agora Ele só vai se mostrar de novo quando for necessário. Né? A nossa caminhada cristã, nós somos cristãos normais. Irmãos que trabalham, irmãos que têm família, irmãos que, né, têm inúmeros problemas, né, e o Senhor sabe da nossa condição. Então, quando o Senhor sentir que é necessário Ele aparecer para você marcar, mais uma vez, te dar mais um momento marcante, Ele vai aparecer. Né? Mas se fora isso, você vai ter comunhão com Ele no seu dia a dia. Você vai desfrutar da Bíblia, você vai vir para as reuniões, você vai cantar um hino, e você está desfrutando da presença dEle. Não é porque o céu se abriu, o céu não se abriu, não apareceu uma escada, não desceu um anjo, que você não está desfrutando do Senhor. Não é assim. Né? Nós, às vezes, queremos, né, que o Senhor seja muito, né, muito chamativo. Não é assim. O Senhor, Ele trabalha em silêncio ali conosco, né? O Senhor vai nos aperfeiçoando. Né? Amém, irmãos?